Olá, irmãos, a paz. Hoje, Deus incomodou mais uma vez no meu coração para que eu trouxesse uma palavra para entregar a vocês com 2 ensinamentos. E estou aqui mais uma vez para cumprir a vontade de Deus com um cenário melhorado, com o céu ali, a coisa mais linda, aquele céu. E é isto. Vamos diretamente para a palavra. E a palavra de hoje está no Salmos 24, 3, 4, que fala exatamente assim: Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Com base nessa passagem bíblica, eu queria trazer mais uma experiência que eu tive com Deus, que foi na semana que eu iria me batizar. Eu fui dormir no quarto de hóspedes da minha casa. Eu estava lá dormindo, o meu sonho, obviamente, no sonho foi assim, eu acordei no quarto onde eu estava dormindo. Eu lembro que eu me levantei da cama e eu sentia que tinha um peso atrás de mim, uma coisa como se estivesse colada, como se fosse uma cola assim, sabe, um velcro. E eu lembro que eu sentia que era uma coisa ruim que estava ali comigo, que estava colado mesmo. E aí eu lembro que eu comecei a orar. Eu orei e eu senti essa coisa se descolando assim, ou foi assim, eu acho que foi assim que estava se descolando do meu corpo, eu senti. E eu senti essa coisa indo embora, depois da oração que eu fiz dentro do sonho. E eu me sentia muito leve, muito leve. E nesse quarto que eu estava, tinha um espelho de cima até embaixo, né? Ele é grande e tudo mais. E eu lembro que eu comecei a me olhar através desse espelho. Só que quando eu me via assim, eu me via uma criança. Eu era uma criança, a coisa mais linda, minha gente. Não era eu criança. Eu era uma criança no sonho, uma criança diferente de como eu era quando eu era criança, né? Não sei se vocês conseguiram entender. Eu tinha um cabelo preto assim, eu tinha franjinha e eu tava de vestido branco, todo branco assim, até o chão, parecia uma princesa. Eu ia me aproximando desse espelho e quanto mais eu me aproximava, mais distante desse espelho eu ficava. E eu lembro que eu olhei assim e eu ainda pensei, é interessante como muitas vezes a gente se sente menor do que somos. Que teve uma hora que eu olhei assim para a porta do quarto e a porta do quarto dava diretamente para uma rua e na porta tinha um homem. Ele estava me esperando e com um braço estendido assim para mim, como se estivesse me chamando para que eu segurasse na mão dele. E aí eu senti que eu era a noiva desse homem, eu estava noiva dele. Eu sei que eu fui em direção a ele e a gente começou a andar na rua. E essa rua, ela era uma rua de barro, tinha muitos buracos, tinha algumas poças e tudo mais. E eu lembro que a gente começava a andar. E a gente conversava e não sei o que lá. Eu não lembro a conversa que eu tive, mas eu sei que a gente conversava. E eu sei que a gente estava andando em direção a uma rua que era difícil de andar, difícil a passagem. E eu sei que enquanto a gente estava andando, apareceu um carro e dentro desse carro, e o carro estava cheio e era como se fossem pessoas que tinham acabado de sair de uma festa, eram pessoas festeiras, digamos assim, e simplesmente só tinha uma vaga no carro, que era a vaga do passageiro da frente. E o carro estava todo cheio, tinha um motorista, tinha 3 pessoas atrás, na verdade tinha 4 pessoas atrás, uma estava no colo. Mas tinha um banco na frente vazio. Eles pararam, ofereceram carona, mas só tinha vaga para uma pessoa aí. Então, se eu escolhesse ir no carro com aquelas pessoas, eu iria deixar o meu noivo, entendeu? Então, eu olhei assim, eu fiz, não, eu vou a pé mesmo com ele e tudo mais, porque a gente tá junto. E pronto, aí as pessoas foram embora e a gente continuou a caminhar e tudo mais. E a gente caminhou até o final da rua, e lá no final da rua tinha um morro, como se fosse um morro assim, de barro.
E ele era um morro, não era um morro assim, sabe? Inclinado assim, era um morro inclinado assim. Que eu olhava assim, como é que eu vou subir um morro tão inclinado desse jeito, né? E aí eu olhei pro meu noivo e ele falou que ele iria me deixar ali, que eu iria subir sozinha. E eu lembro que eu fiquei com medo de subir ali sozinha, entendeu? Subir aquele morro sozinha. E eu falei, eu não quero subir, eu não vou deixar, eu não quero ir sem você, eu quero ir com você e tudo mais. E ele fez, não, suba e quando você chegar lá em cima, a gente vê. Aí eu fiz, a gente vê, o que a gente vai ver? Eu perguntei. E ele falou, a gente vê se você vai querer casar comigo. Quando eu acordei, eu entendi que o homem, ele era Jesus. Entendi que o carro são as coisas do mundo e que se eu escolher as coisas do mundo, não tem espaço para Deus ir comigo, não tem espaço para Jesus ir comigo. E cada parte desse sonho tem um significado que é muito bonito. Tem significados com base bíblica e eu queria trazer 2 ensinamentos com a base bíblica e com o meu sonho para que fique melhor, que vocês entendam. O primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês é que nós sejamos puros igual criança, porque o reino dos céus pertencem a elas. Então, eu acredito que por isso que eu era uma criança, para representar a pureza, para representar a inocência de uma criança, entendeu? O coração puro de uma criança. Assim como diz aqui na base bíblica que eu falei para vocês, quem poderá subir no monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, assim como uma criança. Então, por isso que eu era uma criança no sonho. E o carro com as pessoas festeiras, representava as coisas do mundo, onde não tinha espaço para o Senhor, e que se eu quisesse pegar o caminho mais fácil, eu iria escolher o carro com as pessoas do mundo, onde eu iria sozinha, eu iria sem o Senhor. E pelo fato de eu estar noiva no sonho, é o segundo ensinamento que eu queria trazer para vocês, é que sejamos a noiva do Senhor, não traindo com as coisas passageiras do mundo. Em Tiago 4,4 fala exatamente assim: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, por isso que no carro só tinha espaço para uma pessoa, que no caso seria eu. Eu iria sozinha, obviamente. O nosso sonho acaba na melhor parte para que a gente pudesse correr atrás na vida real. Então, eu acredito que tenha sido exatamente isso. Acabou, eu fiquei curiosa, até hoje eu fico curiosa, o que será que tem lá no monte? Mas simplesmente eu já sei a resposta. Eu sei a resposta do meu coração, que no final da estrada tem Jesus, ele tá lá me esperando. Eu acordei na parte que eu iria subir, porque é para eu fazer isso na vida real. É para eu andar, subir os montes, não apenas eu, mas toda a igreja, toda a noiva de Deus. E quem é a noiva de Deus? Aqueles que seguem a palavra, aqueles que é fiel a Ele, que são puros de coração. Então, esses são as noivas do Senhor. Esses são aqueles que vão subir o monte espiritual. Esses são aqueles que vão casar com Deus, que vão casar com o Senhor quando chegarem lá em cima. E Deus trouxe hoje você aqui para dizer: ei, você é minha noiva, você é minha igreja. Venha, limpe suas mãos, purifique seu coração, suba o monte espiritual, venha, o reino é seu. Se você se agir como uma criança, se você tiver a mão limpa e o coração puro como uma criança, o reino é seu, venha. Então, eu queria trazer esses 2 ensinamentos com essa base bíblica e com o meu sonho para vocês, para que edifique a fé de vocês, que vocês sejam a noiva do Senhor também, juntamente, que limpem suas mãos, seus corações, sejam puros como crianças, porque o reino dos céus é delas e, consequentemente, se a gente for puro como elas, é nosso também. Então, eu queria trazer isso para vocês, foi o que Deus tocou no meu coração. E que esse vídeo edifique a fé de vocês. Fiquem com Deus. Tchauzinho, beijinho.